A chuva caía fina, tingindo a cidade de reflexos dourados e prateados. Ela apertava o passo, tentando proteger a bolsa da água, o salto batendo ritmado nas poças da calçada. O vento frio bagunçava seus cabelos e cada gota parecia anunciar um presságio que ela ainda não compreendia. Antes que eu continue, já se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com alguém especial e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que faria se uma história assim acontecesse com você. Agora, respira fundo e vem comigo. Ela estava atrasada, como quase sempre, tentando encontrar o carro que a amiga havia pedido. Um sedã preto parou à frente e um homem de terno escuro desceu, abrindo a porta com um gesto silencioso, firme, cortês. Ela sorriu sem olhar direito e entrou apressada, agradecendo com pressa. Ele apenas inclinou a cabeça, observando-a por um segundo a mais do que deveria antes de dar a volta e sentar ao volante. O motor ronronou suave e o carro deslizou pelas ruas molhadas. Dentro, o silêncio tinha um peso confortável, quase íntimo. Ela, distraída, começou a falar, achando que era o motorista do aplicativo. Comentou sobre o trânsito, sobre o clima, sobre como odiava reuniões na sexta-feira, e ele respondia com olhares discretos pelo espelho, um sorriso contido que ela não percebia. O perfume dela encheu o ar, doce e leve, misturando-se com o som distante dos pneus na água. Cada curva parecia durar mais do que o necessário e cada farol vermelho era uma pausa longa demais para ser casual. Ela continuava falando, sem imaginar que o homem ao volante não era quem ela pensava. Ele, por outro lado, parecia completamente consciente de cada palavra, de cada riso espontâneo e do fato de que o destino daquela corrida não importava tanto quanto o instante que estavam vivendo. Quando o carro parou em frente ao prédio, ela pegou a bolsa, agradeceu novamente e desceu apressada. Ele saiu logo em seguida, abriu o guarda-chuva e o segurou sobre ela até a porta sem dizer nada. O gesto foi simples, mas carregado de algo que ela não soube nomear. Um arrepio correu pela espinha dela e, por um momento, seus olhos se encontraram. Não havia nada a ser dito, apenas aquela troca silenciosa, intensa, breve. Ela entrou, o coração acelerado, sem entender por que aquele olhar a acompanhava mesmo depois da porta se fechar. No elevador, tirou o celular do bolso e abriu o aplicativo, pronta para avaliar a corrida. Mas não havia corrida nenhuma. Nenhum histórico, nenhum motorista registrado. Seu sorriso congelou. Ela olhou para o reflexo no espelho e riu nervosa, tentando racionalizar. Talvez tivessem entrado no carro errado. Talvez ele apenas tenha sido gentil, mas no fundo sabia que havia algo diferente. Enquanto o elevador subia, o celular vibrou. Uma notificação. Gostei de te ouvir hoje. Nenhum número, nenhum nome. Apenas isso. E naquele instante, o mesmo arrepio percorreu seu corpo. Ela não sabia se era medo, curiosidade ou algo que nascia sem permissão. O som do andar sendo anunciado a fez despertar, mas o coração continuava acelerado. Caminhou até o apartamento, tentando esquecer o episódio, mas o rosto dele voltava à memória como uma fotografia embaçada que se recusava a desaparecer. Naquela noite, antes de dormir, revisitou a cena 1000 vezes, tentando lembrar cada detalhe, cada inflexão, cada silêncio. E por mais que tentasse se convencer de que tudo não passara de um engano, uma parte dela sabia que aquele encontro não tinha sido acaso. Porque há olhares que não acontecem à toa. Há gestos que mudam tudo sem precisar de palavras. E no fundo, ela sentia que aquela história estava apenas começando. Ela acordou no dia seguinte com a sensação de que algo dentro dela havia mudado. Como se um pedaço de sonho tivesse escapado para o mundo real. O som da chuva ainda ecoava do lado de fora. Mas era o silêncio que mais pesava. Caminhou pela casa tentando ignorar o que sentia. Preparando o café, abrindo as cortinas, forçando a mente a voltar à rotina. Mas cada gole de café trazia de volta o olhar dele. A calma nos gestos, o silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Pegou o celular. Nenhuma nova mensagem. Nenhum sinal. Só aquela frase da noite anterior. Gostei de te ouvir hoje. Ela releu várias vezes, tentando decifrar algo nas entrelinhas. Quem era ele? Como tinha conseguido o número dela? Por que aquilo parecia tão certo e errado ao mesmo tempo? Respirou fundo, colocou o telefone na bolsa e seguiu para o trabalho, prometendo a si mesma que esqueceria. Mas o destino tem um talento cruel para repetir coincidências.
Na saída do escritório, o mesmo carro preto estava estacionado do outro lado da rua. O coração dela disparou. As mãos começaram a suar e, por um momento, ela pensou em voltar. Mas o vidro se abaixou lentamente, revelando aquele mesmo olhar, calmo, quase sorridente, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo. Ela hesitou. Depois se aproximou. "Você me seguiu?" perguntou, a voz firme tentando esconder o nervosismo. Ele negou com um movimento leve de cabeça. "Acho que é o destino que me seguiu", respondeu. E o tom dele era tão seguro que ela não soube como reagir. Ele desceu, abriu a porta mais uma vez e, dessa vez, ela entrou sabendo que algo estava errado. Ou certo demais. O carro deslizou pela avenida, o som do motor misturando-se ao ritmo acelerado do coração dela. "Então, quem é você?" arriscou, virando o rosto na direção dele. O sorriso dele apareceu, breve, enigmático. "Alguém que te ouviu quando você achou que ninguém estava ouvindo." As palavras ficaram no ar, flutuando entre os dois. E o silêncio que veio depois foi ainda mais intenso. Ela cruzou os braços, tentando esconder o quanto estava abalada. Cada resposta dele parecia uma pergunta nova. O carro parou em frente a um café pequeno, de fachada antiga. Ele desceu primeiro, abriu a porta para ela, e o som do sino anunciou sua entrada como se fosse parte de um roteiro que os dois desconheciam. Lá dentro, o cheiro de café fresco e madeira misturava-se à tensão invisível entre eles. Sentaram-se perto da janela, o vidro coberto por pequenas gotas que filtravam a luz da rua. "Então, você é sempre assim?" "Assim como?" Misterioso, calado, aparecendo do nada. Ele olhou por um instante para a xícara antes de responder. "Só quando vale a pena." A frase atravessou o ar como uma corrente elétrica. Ela tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. Era como se estivesse presa àquele momento, a cada gesto, a cada pausa. E por um segundo, esqueceu o medo, esqueceu as perguntas, esqueceu de tudo o que deveria importar. Riu baixinho, nervosa, e ele finalmente sorriu de verdade. Um sorriso que quebrava a frieza e mostrava um homem diferente, quase vulnerável. O tempo pareceu se dissolver, e quando ela percebeu, o café já estava frio. Do lado de fora, a noite havia caído sem que eles notassem. Ele se levantou, pagou a conta sem que ela visse, e estendeu a mão. "Posso te levar de volta." "Não preciso." "Eu sei, mas quero." E naquele instante, algo dentro dela cedeu. Não era confiança nem rendição. Era uma entrega silenciosa ao desconhecido. Caminharam até o carro sob o som distante dos trovões. Nenhum dos dois falou durante o trajeto, mas o silêncio agora tinha outra cor. Não era desconforto, era expectativa. Quando chegaram em frente ao prédio dela, ele não desligou o carro, ficou apenas olhando, os olhos fixos nos dele, como se tentasse gravar aquele instante para sempre. "Boa noite", disse ela, tentando soar casual. "Boa noite", ele respondeu, "mas não é o fim." Ela desceu sem saber se ele estava prometendo ou ameaçando. Subiu até o apartamento, encostou-se na porta e sentiu o coração disparar como se tivesse corrido quilômetros por tempo. Sabia que deveria se afastar, mas algo dentro dela queria mais. E pela primeira vez em muito tempo, não queria entender, apenas sentir. Os dias seguintes passaram lentos, mas cheios de pequenas coincidências. Ela o via em lugares onde nunca esperava, na padaria da esquina, cruzando a rua quando ela saía do metrô, dentro do mesmo café onde costumava ir sozinha aos domingos. Às vezes, ele apenas acenava de longe. Outras, fingia não notar. Era como se estivesse sempre por perto, mas nunca completamente ao alcance. Aquilo a confundia. Ela tentava convencer a si mesma de que era tudo coincidência, mas, no fundo, sabia que não era. Havia algo nos olhos dele, aquela calma firme, o modo como olhava sem precisar dizer nada, que a fazia sentir um misto de segurança e vertigem. Na terceira vez que o viu, ele se aproximou.
Estava diferente, sem terno, de camisa simples e mangas dobradas. Achei que você tinha me esquecido, disse ela, tentando soar leve. Tentei, ele respondeu, mas tem coisas que não se esquecem. Caminharam lado a lado, sem rumo certo. A conversa fluiu com uma naturalidade que a assustou. Ele falava pouco, mas o suficiente. Contou que gostava de observar pessoas, que acreditava que o acaso não existia e que certas almas simplesmente se reconhecem. Ela riu, dizendo que ele falava como alguém que lia demais e vivia de menos. Ele sorriu de canto e respondeu, talvez eu só viva de outro jeito. Pararam diante de um pequeno parque, o vento bagunçando os cabelos dela, e, por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Foi quando o narrador invadiu o silêncio com voz calma e próxima. Se você chegou até aqui, é porque essa história já te prendeu. Então faz o seguinte, se inscreve no canal agora, deixa o seu like, compartilha com alguém que vai se apaixonar por essa trama e comenta de qual cidade você está assistindo. Quero ver até onde essa história chegou. Agora, respira fundo, porque o que vai acontecer a partir daqui muda tudo. Ele se aproximou um pouco mais, olhar firme, sem desviar. Ela sentiu o coração acelerar, o ar ficando pesado. Eu não sei o que você quer de mim, disse com um tom entre medo e curiosidade. Nem eu, respondeu ele, mas sei que quero te ver de novo. O silêncio seguinte foi denso. Ela olhou ao redor, procurando uma fuga, mas nenhuma parecia fazer sentido. Algo a puxava de volta para ele, como se uma força invisível os mantivesse presos um ao outro. Então, ele estendeu a mão e, sem entender por que, ela aceitou. Caminharam até o carro. Diferente das outras vezes, ele não abriu a porta, apenas esperou. Vai confiar em mim dessa vez? Perguntou. Não sei, respondeu, sorrindo nervosa. Então entra e a gente descobre juntos. A frase pairou no ar como um convite perigoso. Ela entrou. O carro arrancou e as luzes da cidade começaram a se misturar em cores borradas através do vidro. Durante o trajeto, ninguém falou. O som da chuva voltava, como no primeiro dia, e parecia lembrar que o destino gosta de repetir seus começos. Quando o carro parou, ela percebeu que estavam longe, diante de uma casa antiga, cercada por árvores altas e o som distante de cigarras. Onde estamos? Perguntou. Em um lugar onde ninguém finge ser quem não é. Ele saiu do carro, deu a volta e abriu a porta para ela. Dessa vez ela hesitou. O olhar dele era sereno, mas havia algo ali. Um segredo que parecia prestes a ser revelado. Entraram. O interior era simples, acolhedor, iluminado apenas por luzes quentes. Ela olhou ao redor, notando quadros, livros, uma lareira apagada. Tudo nele parecia contraditório. Um homem que exalava poder, mas vivia em um lugar que gritava solidão. Ele a observava em silêncio, como se estudasse cada movimento. Você mora aqui sozinho? Perguntou. Nem sempre. Ela arqueou as sobrancelhas. E hoje? Hoje, não. O ar pareceu parar, os dois ficaram frente a frente, e naquele instante, o mundo inteiro se calou. O carro deslizou suavemente pelas ruas molhadas, refletindo o brilho das luzes da cidade. Dentro dele, o silêncio não era desconfortável. Era denso, carregado de tudo que não precisavam dizer. Helena olhava pela janela, vendo o próprio reflexo e pensando em como uma noite poderia mudar tanto a forma como enxergava o mundo. Ao lado dela, Rafael dirigia sem pressa, como quem tem medo de chegar e acabar com algo que ainda não sabe se é sonho. Quando estacionou diante da casa dela, por um instante ele não disse nada. Apenas observou a maneira como a luz do poste tocava o rosto dela e percebeu que nunca tinha visto nada tão simples e tão bonito ao mesmo tempo. Então, o motorista te trouxe em segurança? Ele brincou, sorrindo de leve. Ela riu, o olhar se encontrando no dele por tempo demais para ser casual. E o milionário? O que ele vai fazer agora? Acho que ele vai querer descobrir se a passageira topa jantar com ele amanhã.
A voz dele era calma, mas havia algo ali. Uma esperança disfarçada. Helena hesitou por um segundo. Apenas o suficiente para fazê-lo pensar que ela diria não. Mas então respondeu, quase num sussurro. Se for o motorista quem vier me buscar, talvez eu aceite. Os dois sorriram e naquele instante o mundo lá fora perdeu importância. Não havia riqueza, status, nem aparências. Apenas duas pessoas que se encontraram por acaso e se reconheceram pelo que realmente eram. Ela saiu do carro, deu alguns passos, mas antes de entrar, olhou para trás. Ele ainda estava lá, observando-a como quem grava um momento para sempre. E quando ela acenou, o coração dele entendeu o que os lábios dela não precisaram dizer. Aquilo estava apenas começando. Naquela noite, Rafael percebeu que nenhuma fortuna valia mais do que a sensação de ser visto. Não como milionário, mas como homem. E Helena, ao fechar a porta atrás de si, soube que havia encontrado algo que nem o acaso seria capaz de apagar. O destino, às vezes, se disfarça de engano. E o amor, de simples carona. Antes de ir embora, me conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Qual nota você daria de 0 a 10? Deixa o like, compartilha com alguém especial. E se ainda não fez, se inscreve agora, porque o próximo conto pode ser ainda mais intenso.